Bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais um episódio do nosso podcast Vozes do Futuro. Nosso podcast onde temos a oportunidade para todos ter voz. Pessoal, nosso convidado de hoje é meu amigo, pai de família, cidadão de bem, um nobre karateca, mestre de karatê, professor de karatê que ensina há 33 anos. Fabrício Aurélio, como é que você vai, meu amigo? Muito bem, muito grato pelo convite e feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, eu que fico feliz por você ter aceitado, por ter aqui sentar com a gente. Esse nosso podcast é junto com a Fundação Francisco Dornelles e com jovens progressistas que estão nessa caminhada de dar voz a todos. Fabrício, vamos começar. Como é que foi essa sua história com o karatê? Como é que você se identificou? Como é que você começou? Dê uma resuminho aí pro pessoal que não conhece você. Como é que é essa sua história, toda essa sua trajetória? Eu comecei karatê ainda criança, né? Muito criança. Meu primeiro contato com o karatê foi, eu tinha 7 anos, tive um primeiro contato, depois me afastei, mas aos 11 anos eu retornei a praticar karatê e de 11 anos para cá nunca mais parei. Então foi muito novo ainda. O karatê é um esporte, é uma arte marcial que a gente aprende valores que a gente traz para a vida toda. E foram esses valores, foram esses conhecimentos que fizeram com que eu me apaixonasse pelo karatê. E até hoje é uma arte que pode até não parecer, mas a gente sempre está aprendendo algo novo dentro do karatê. É verdade, Fabrício. Tem muitas pessoas que acham que karatê é só uma luta, mas não é uma arte, uma dança, não é? Não. Muita gente pensa que karatê é violência, que karatê é só para aprender dar soco, chute. Não. O karatê, ele se diferencia muito de algumas outras lutas, porque o karatê, a prática do karatê, a arte do karatê, ela é sedimentada em princípios. Princípios que norteiam um desenvolvimento moral, ético, físico do ser humano. Então, agrega muitos valores. A prática do karatê, ela agrega muitos valores que ajudam o cidadão, ajudam a criança a desenvolver o seu caráter, a sua personalidade, a trazer e fortalecer o que a pessoa tem de melhor. Então, é muito positivo você trabalhar com o karatê, principalmente para as crianças, porque você vai contribuir nessa formação do caráter. Ou seja, desde criança, você já trabalhando com karatê, com uma criança, com uma pessoa que está em desenvolvimento, você já criou uma disciplina, não é? O que é disciplina? Vou explicar o que é disciplina. Disciplina é rotina. Esse termo disciplina, disciplina, fala-se muito e às vezes a gente não entende o que significa. Disciplina significa executar uma rotina. Todo dia acordar às 6 horas da manhã, ir à escola, almoçar, estudar, fazer atividade. Então, quando você mantém uma agenda, aqueles horários, você cumpre seus horários, isso é disciplina. Isso é disciplina. E o karatê contribui sim com a disciplina. Mas além da disciplina, que eu boto com muita relevância, é contribuir com a formação do caráter. Então a gente trabalha isso muito, não só aprender a defender, aprender a dar um soco, aprender a dar um chute, mas o caráter e a personalidade do cidadão. Esse que é mais importante. Nesses seus 33 anos como professor de karatê, você passou por muitos alunos, imagino eu. Você atende o pessoal mais juvenil também, não é? Nós temos alunos de todas as faixas etárias, de todas, de 3, nós temos turma que vai dos 3 anos até os 75 anos. E quando você pega esse pessoal mais juvenil, dos 3, 5, 10, a partir do prolongar que ele vai aprendendo karatê, você também nota a pessoa dele mudando, né? Ele tendo mais disciplina, ele sendo um novo jovem, Como é que você enxerga a evolução desse pessoal mais jovem? Excelente pergunta. O que nos traz mais alegria não é um jovem, ou qualquer idade que seja, colocar uma medalha no peito. Não é o resultado final. Esse não pode ser o resultado final. Uma medalha não pode ser o resultado final. Uma faixa, chegar à faixa preta, não pode ser o resultado final. O resultado final é saber que aquela criança, que aquele adulto, ou que aquela pessoa que já passou dos 60 anos é uma boa pessoa, é um bom cidadão. No caso da criança,
é uma criança que tem disciplina, que vai à escola, que cumpre os seus compromissos, é uma criança que respeita os pais, respeita os professores, entende a importância do respeito acima de tudo. É quando você vê já um adulto que pratica karatê, que cuida bem da família, que ama os filhos, que cuida bem do que está ao seu redor, que é um bom profissional, que trabalha com excelência. Uma pessoa que já está nos seus 60 anos, que tem toda aquela vivência, que tem todo aquele carinho, o respeito da sociedade em torno dele. Então, esses valores são mais importantes do que medalha, esses valores são mais importantes do que qualquer faixa. E é isso que o karatê faz na vida da pessoa, é construir esses valores, construir esse sedimento que vai fortalecer o desenvolvimento daquele cidadão, daquela criança no meio da sociedade. Muito bacana, Fabrício, muito interessante mesmo. Karatê essa que é uma arte marcial japonesa e daí nós já tiramos valores, né? Que são valores muito tradicionais, valores de muito respeito, não é? Porque toda essa desenvoltura que é criada desde as tradições antigas dos japoneses lá no Japão sempre foi de respeito, não é? Até hoje são as pessoas mais respeitadoras que existem. Veja bem, quando a gente fala nesse respeito, existe um lema do karatê que diz respeito acima de tudo. O respeito, eu digo que é uma via de mão dupla. Eu vou te respeitar, mas tu tem que me respeitar também. Isso você tem na saudação das lutas, né? Quando antes de lutar, faz uma saudação. Cumprimenta seu adversário. Cumprimenta, né? Ou seja, respeita o adversário, respeita o oponente. Isso é uma forma de você demonstrar para quem está assistindo que mesmo num combate, mesmo numa disputa, não falta respeito. Não deve se faltar o respeito. E isso tem que ser visto e trabalhado de forma contínua, porque essa faz uma grande diferença na vida dentro do tatame e fora do tatame também, né? Até dentro de casa, quando você consegue carregar esses valores para dentro de casa, com certeza eu vou ter uma vida melhor. Muito interessante mesmo, muito bom. Realmente é esplendoso você ver um jovem, um adolescente que entra no karatê. Eu já fiz karatê, já aprendi muito com ele, aprendi a saudar o tatame. Sempre que, às vezes, um colega meu entrava no tatame sem saudar o professor, volte, salde o tatame. Imagina, isso tudo é disciplina. Né? Imagina só, a sociedade que a gente está vivendo hoje, que ninguém quer respeitar ninguém. Isso. Ninguém quer respeitar as leis, ninguém quer respeitar o professor, ninguém quer respeitar os mais velhos. Então a gente hoje, mais do que nunca, precisa que esses conhecimentos, esses valores do karatê, da prática do karatê, possam ser ampliados na sociedade, através de atividades em escolinhas, aulas de... Eu defendo muito que o karatê fosse implantado nas escolas municipais e estaduais. Para quê? Para que levassem, não aquela ideia só de medalha, só de competição, não, mas levasse essa mensagem desses valores, dos princípios do karatê, que são valores e princípios que vão ajudar muito na formação da criança, na formação do adolescente. E o respeito, acima de tudo, é um deles. Nós temos 5 lemas do karatê que são importantes demais. Olha só. Esforçar para a formação do caráter. Olha um lema do karatê. Esforçar para a formação do caráter. Olha que importância. É você acordar todo dia disposto a ser uma pessoa melhor, a ter um caráter melhor, evoluir, né? Agir melhor. Porque caráter é ação. Agir melhor. Você acordar todo dia com esse lema, esforçar para a formação do caráter, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Você acordar com esse lema, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão. Olha só que coisa linda. O que é isso? Significa fidelidade com o verdadeiro caminho da razão. É você ser fiel à verdade, é não andar com a mentira. Sempre estar do lado da verdade, sempre estar com a verdade, ser fiel. Então, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão. Então, quem tem a verdade e a razão, vai, por mais problemas que tenha, vai se chegar a um resultado positivo. Olha só outro, criar o intuito de esforço. Veja só, você colocar esse princípio para uma criança desenvolver, que todo dia ela tem que acordar com isso, criar o intuito de esforço, ou seja, ela acordar dizendo assim, eu tenho que me esforçar hoje mais, eu não posso regredir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me esforçar, Se eu tirei 9, na próxima prova eu tenho que tentar tirar 10.
Né? Muito bacana. Olha só outro princípio que a gente falou agora há pouco. Respeito acima de tudo. Opa, respeito acima de tudo. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que respeitar meus irmãos, minha família, o professor na sala de aula, as autoridades, eu tenho que respeitar. Então, respeito acima de tudo. Olha que bacana. Olha só o outro princípio que tem dentro do karatê. Conter o espírito de agressão. Olha que forma bacana de você ensinar o desenvolvimento de uma criança, quando você coloca para ela esses valores, esses princípios do karatê. Conter o espírito de agressão. Opa, você está aprendendo, mas não é para sair brigando. Não é para ferir ninguém. Não é para machucar, é para você se fortalecer como ser humano, física e mentalmente. E eu costumo dizer que a mais importante ensinamento do karatê, o que a gente trabalha de forma muito forte, é o equilíbrio. O equilíbrio onde fazer um equilíbrio onde o que se pensa e o que se faz. Porque às vezes você pensa uma coisa e faz outra. Ah, eu pensei aqui, fiz isso aqui. Ah, eu fiz isso, mas não pensei nisso. Então, um dos trabalhos que a gente acredita e defende de forma muito forte, que é mais importante no karatê, mais do que medalha, mais do que faixa, mais do que equilíbrio entre o que se pensa e o que se faz. Se a gente conseguir passar para a nossa sociedade esses princípios que eu acabei de falar, que são 5, eu acabei de falar aqui para você, os 5 princípios do karatê, são os lemas do karatê. E se a gente consegue passar para uma criança, uma jovem, um adolescente, para que ele encontre o ponto de equilíbrio entre o que ele pensa e o que ele faz, a gente não tem a dúvida que teríamos uma sociedade muito, muito, muito melhor. Se todo mundo tivesse por debaixo desse telhado que é o karatê, né, desses princípios, com certeza seria uma sociedade melhor, mais justa, mais respeitadora. Sem agressão. Sem agressão. E é aquela coisa, né? O pessoal, mas isso é besteira, tem que respeitar o tatame. Mas aí a pessoa vai, não respeita a lei de trânsito, não respeita a faixa de pedestre, depois não respeita o mais velho. São exemplos. Isso são dominó, isso vai caindo. Se você não respeita você não consegue respeitar nem o tatame, você não vai respeitar lá fora qualquer outra coisa. O karatê transforma. Transforma não por dar um soco, não porque aprendeu a dar um chute, não porque aprendeu a se defender. Mas o karatê ele transforma por causa desses princípios, por causa desses ensinamentos, né? São ensinamentos que vão diretamente transformar a vida da pessoa. Então, muito importante que às vezes seja logo possa ingressar no karatê novo, porque você vai crescer assimilando e fazendo uma introspecção dentro desses princípios. Então, com certeza, a pessoa não tenha dúvida que vai ser um cidadão bem melhor. Excelente, vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. Excelente, Fabrício. Muito bom saber disso. Agora que o pessoal aí em casa já está sabendo um pouco mais sobre os princípios do karatê, sobre a formação, sobre o caráter, agora vamos falar um pouco mais sobre o professor Fabrício, né? Vamos falar um pouco sobre suas ações sociais, sobre os eventos. Agora, recentemente, você fez um evento muito bacana. Eu acompanhei aqui virtualmente, achei espetacular. Conta aí um pouco o pessoal como é que foi seu convidado de honra também. Verdade. Pode falar. Bom, muito obrigado também por dar a oportunidade de falar sobre o evento que nós realizamos. Antes de falar do evento, eu queria te dar uma informação. Hoje, no Piauí, e isso para mim é um prêmio muito, muito importante, é um prêmio que nos traz muita alegria. Por quê? Porque a gente mora num estado muito carente de resultados positivos, carente de vários setores que a gente gostaria eu gostaria muito que Teresina fosse Santa Catarina. Claro, todo mundo. Um estado desenvolvido, um estado que o progresso é galopante. E a gente, infelizmente, vive num estado que há mais de 2 décadas... Está atrasado, capengando em várias coisas. Escolas, às vezes, com muitas debilitadas, a estrutura educacional debilitada, a estrutura do esporte debilitada. Então, com várias situações que não permitem o Piauí avançar. Você vê que o poder aquisitivo do piauiense é lá embaixo. O piauiense ganha pouco, né? A gente tem um poder aquisitivo muito, muito pequeno, muito pouco. Por causa do quê? Falta emprego, falta indústria, falta investimento. Então, falta um olhar político que realmente tem interesse do Piauí crescer. E isso atrapalha demais não só o esporte, mas atrapalha todos os outros segmentos.
E o esporte é o que é mais atingido. Porque, veja bem, se uma pessoa ele não vai priorizar o esporte. Se ele tem aluguel para pagar, ele tem conta de água, ele tem conta de luz, ele Ou tem seja, problema a de cabeça saúde. já está muito ocupada e a pessoa Com não vai tanta pensar coisa. nesse lazer, nesse... Não tem lazer, não tem lazer, não tem esporte. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema do acesso à criança, ao jovem, ao adolescente, a uma boa qualidade de vida. Não ter acesso a lazer, não ter acesso ao esporte. Então, e às vezes você vê pouca coisa, uns gatos ali só atrás de uma medalha, mas isso não muda a vida da pessoa. Né? O que muda é a formação, o que muda é a construção do caráter, da personalidade da pessoa. Então, veja bem, nós temos um presente, que eu tenho isso aí com muita alegria, principalmente em se tratando de Piauí, e em toda a realidade que a gente vive no Piauí, como eu falei agora há pouco, da deficiência, dos problemas que nós temos no nosso estado, sobretudo de caráter de um olhar político que tenha realmente interesse em fazer o Piauí crescer, que ainda não temos esse olhar, que tenha esse interesse, precisamos de muito, muito para poder avançar, mas hoje, na contramão de todos esses problemas, hoje nós temos, Trabulo, algo muito positivo, que eu tenho isso com muita alegria. O Piauí hoje é a sede nacional de uma escola internacional. Então, a representação de uma escola internacional gigantesca no Brasil está no Piauí. Então, a ISKA, é International Shotokan Karate Academy, ISKA, é uma escola internacional de karatê que trabalha, que preserva os valores originais do karatê tradicional. São esses valores que a gente acabou de falar aqui, sobre os princípios e os seus ensinamentos. Então, essa escola internacional, a sede dela no Brasil é aqui no Piauí. Então, olha só que bacana, tantos problemas, mas nós conseguimos trazer a sede de uma escola internacional para o Piauí. Então, o Piauí hoje é a sede que representa para todo o Brasil essa escola internacional. Então, para mim, isso tem muito valor, tem muita significativo. Por quê? Porque a gente vive num estado que parece que rema contra a maré do desenvolvimento. Então, em ter uma entidade hoje, ter uma escola hoje no Brasil e essa sede ser aqui no Piauí, para mim é uma grande vitória, é uma grande alegria. Excelente, Fabrício. Eu aposto que tinha muita gente aí que está assistindo agora que não sabia dessa informação, dessa sede internacional representando o Brasil aqui no Piauí. Isso é um peso gigantesco para nós piauienses, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os poréns. Estamos realizando, mostrando que o Piauí tem esporte, que o Piauí tem voz e que tem representatividade. Isso é muito bom, Fabrício, muito excelente. É verdade. E o pessoal em casa que não sabia disso, como é que pode encontrar, ter contato? Às vezes uma pessoa que também é professor de karatê que queria ter um contato, como é que ele pode ter acesso a essa escola internacional? Perfeito, mas eu vou falar agora, se você me permitir, do evento. Pronto, é verdade, a gente estava no evento, né? Nessa semana passada, nós trouxemos o instrutor-chefe da ISK Internacional, que ele ensina para todos os outros países. Então ele viaja todo mundo, ele viaja por todos os outros países, ensinando o seu sistema de treinamento, né? Sistema de treinamento do Shotokan tradicional. Então ele esteve no Piauí, passou uma semana aqui conosco, foi maravilhoso, trouxe uma gama de informação. Todos os professores e alunos que participaram saíram maravilhados, muito contentes com o nível do professor, com a quantidade de informação que foi repassada, e isso nos alegrou muito, apesar, como você disse, de todas as dificuldades, mas fechamos com chave de ouro, foi uma magnífica participação. Depois eu vou estar lhe passando as imagens, que se você puder incluir na matéria, é muito bacana, tem imagens maravilhosas. Então, esse curso foi com o mestre Rubens Cernuda, que veio da Espanha. O mestre Rubens Cernuda, ele teve uma oportunidade ímpar. Ele treinou com todos os grandes mestres do Japão. Ele passou tempo no Japão. Ele, pra você ter ideia, saindo agora daqui do Brasil, ele foi para a Colômbia,
ele já tem, vai estar na Colômbia, ele já tem curso confirmado em Portugal e na Alemanha. Então, os próximos cursos dele na Europa, já em Portugal e Alemanha. É uma pessoa muito requisitada no meio do karatê. O Rubem Cernuda, da Espanha. Mas é uma pessoa do mundo hoje, né? Que ele viaja o mundo todo ensinando karatê. Então, foi maravilhoso. Um curso para dizer assim, o Piauí teve um grande curso de karatê. Todos que estiveram lá puderam prestigiar e comprovar a maravilha de treinamento que teve. E você que é faixa preta, você que é aluno, que tem interesse em participar de uma escola de formação de karatê, porque o que a gente tem hoje muito, Trabulo, são as federações. Sim, exatamente. As federações, elas são muito bem, elas promovem competições, elas promovem a modalidade. Mas o que nós estamos propondo, a proposta da ISKA não é uma federação, não é a ideia de federação, mas é uma ideia de escola, de linha, de caminho a ser seguido. Então a ISKA Internacional, a ISKA Brasil e aqui no Piauí, vocês que tenham interesse em praticar karatê, seja iniciante ou não, eu vou deixar aqui o meu contato, que você queira treinar, vou deixar aqui meu WhatsApp e nos procure. O nosso Instagram também tem várias informações no Instagram. É ISKA Brasil. ISK de Karatê A Brasil. Né? Tem uma arrobazinha antes, né, do Instagram. Sim. Então, nosso Instagram também é um canal de contato. Então, você que pratica karatê ou que nunca praticou karatê, venha conhecer e entrar nesse maravilhoso mundo das artes marciais. Gostaria de fazer também, Trabulo, um convite para as pessoas que estão acima dos 50 anos. Participar também. Olha, nós temos uma turma que é acima de 50 anos que pratica karatê. Você vai praticar karatê não é para sair batendo, brigando. Não, você vai para praticar karatê nessa turma é para envelhecer bem, para você ter uma maturidade de quando chegar nos seus 50, 60, 70, você está conseguindo agachar, você está conseguindo amarrar o sapato, você está conseguindo pôr a camisa, diminuindo as dores, diminuindo lesões, aprendendo a respirar melhor, porque o karatê ensina você a respirar melhor. Então, tudo isso são conhecimentos que você adquire no karatê. Você adquire no karatê força, não é para quebrar, mas a força do seu corpo. Então, é importante demais para quem... eu posso praticar, eu nunca fiz karatê, eu tenho 50 anos e nunca fiz karatê. Pode sim. Nunca é tarde. Nunca é tarde, a hora de começar é agora. Então, vira essa chave, assume esse desafio e começa a praticar. E pro pessoal de 50 mais saber que já existe a turma, ele vai ser bem recebido. E outra coisa, o pessoal da turma não são mole não, o pessoal é duro. Não. São pessoas... Não, nós temos diversas tipos de pessoas que estão lá, já treinam. Alguns iniciantes. Nessa turma temos iniciantes, nessa turma temos gente que já pratica há algum tempo. O importante é que esse grupo tem essa compreensão, diz, rapaz, eu tenho que envelhecer bem, eu quero chegar daqui a 10 anos amarrando sapato, eu quero chegar aqui a 10 anos subindo e descendo escada numa boa, sem estar dependendo de remédio, sem estar dependendo muito de... me livrando das dores. Isso você só faz como? Fortalecendo o corpo e o espírito. Verdade, Fabrício. Agora falamos um pouco sobre os mais novos, falamos um pouco sobre a maioridade também, mas tem um problema que afeta os dois, que são problemas mentais, problemas de saúde. Nós temos muitas pessoas que sofrem da doença da depressão, pessoas mais velhas às vezes se sentem incapazes, se sentem tristes, sozinhas por serem... Poxa, antigamente eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo mais. Pessoas mais novas também às vezes se sentem incapazes, não querem levantar da cama. Eu imagino que o esporte, o karatê, tudo isso trabalhe demais toda a questão mental, porque nossa mente é um palácio, nossa mente é muito delicada, tem que ser tratada como o coração, tem que ser tratada como qualquer órgão do corpo. E se ficamos doentes de qualquer outro órgão, nós ficamos doentes também da mente. E o karatê é uma oportunidade para se livrar disso, para superar, para conhecer novas pessoas. Você imagina isso também, né? Você convive com isso todo dia, né? Não tenha dúvida. A gente ensina isso dentro do karatê. Eu vou te fazer uma pergunta.
Você vai para praticar uma luta ou um combate. Você sabe quem é seu maior adversário? Você mesmo. É você mesmo. Então, o seu maior adversário está dentro de você. Você mesmo é o seu maior adversário. Então, quando você começa a se conhecer, que é o autoconhecimento, você sabe os seus limites, o ponto de equilíbrio, onde o que pensa e o que faz. Então, olha só o equilíbrio entre o que pensa e o que faz. Tudo é equilíbrio na vida. Tudo é equilíbrio. Né? Então, você começa o autoconhecimento. Então, você sabe os seus limites, você sabe até onde pode chegar. E quando você sabe, conhece os seus limites e até onde você pode chegar, você começa a colocar desafios para gradativamente ir superando esses limites. Ah, eu só consigo subir uma escada de 10 degraus. Eu só consigo subir uma escada de 10 degraus. Hoje. Mas a constância, a continuidade vai lhe levar a subir uma escada de 30 degraus. Então, assim, você hoje que está pensando que não dá mais, que não pode, você está enganado. Porque é onde eu digo, o principal adversário está dentro de você. Supere, conheça seus limites com responsabilidade e comece gradativamente superar esses limites. Então, isso é algo que ajuda em várias questões. Quando você, às vezes, você diz assim, eu não consigo mais fazer nada. Aí se encosta numa cadeira, se encosta numa cama, deita. Acabou. Então, levanta e segue em frente. Muito bem, Fabrício. Excelentes ensinamentos que estamos tendo aqui. São 33 anos de carreira, não é brincadeira. O que ele fala aqui é por experiência, é por sabedoria. Estamos chegando aqui perto do nosso fim, o papo está muito bom. Por isso eu vou fazer meu último questionamento para você. Como é que você imagina o karatê como uma ferramenta de ação social nos bairros, nas zonas rurais, nas pessoas que mais necessitam? Como é que você imagina que pode estar ali junto com algum órgão público? Como é que está essa sua perspectiva em questão de ferramenta de transformação, de ação social? Bem, se você me permitir, eu queria só falar um pouco de outro projeto que a gente tem dentro do nosso dojo, é o Pais e Filhos. A gente tem uma ação chamada Pais e Filhos. E o que foi que me motivou, Pais e Filhos? Minhas próprias filhas. Porque imagina só, hoje na dinâmica do dia a dia, e eu tenho exemplos já, de vários exemplos, viu? O dia a dia, o pai trabalha, a criança estuda, a mãe trabalha, a criança em casa... Todo mundo se desencontra. Todo mundo se desencontra. Aí quando chega em casa, é um telefone aqui, o outro no telefone acolá, outro assistindo televisão. Aí o pai vai pro futebol, aí o menino fica em casa, não tem uma convergência. E a turma Pais e Filhos nasceu para agregar essa família, aproximar essa família. Então hoje a gente tem várias famílias que estão praticando karatê, onde os pais vão com os filhos treinar. Então isso aí fortalece o vínculo familiar. Eles criam assunto, eles conversam sobre várias coisas. A gente treina na semana, a gente se encontra no final de semana, os pais e os filhos. Isso é muito lindo, inclusive fica maravilhoso. Um convite aí para o pai, o filho, a família que estiver nesse cenário de desencontro, conseguir se encontrar. No dojo, vamos treinar. Olha, pra você ter ideia, eu tenho um exemplo aqui que é muito bacana. Teve um pai que hoje é faixa preta. Esse pai hoje é faixa preta. Começou... Não, ele foi levar o filho. Ele chegou lá alguns anos atrás e disse assim, sensei, eu queria trazer aqui meu filho para praticar karatê. Aí vamos começar, vamos treinar. Aí ele deixou o menino, começou a treinar e ele ficou sentado lá assistindo. Aí o treino rolando, o treino acontecendo e ele olhando, observando, eu parei assim. Ele fica, vem cá, tira o sapato. Aí ele tirou o sapato, ele todo... Camisa manga comprida, camisa pra dentro da calça. Todo formal, todo abotoado aqui, camisa social, de sapato. Tira o sapato, folga a camisa. Aí ele tira o sapato, folga a camisa. E o que é isso? Vamos treinar aqui conosco. Começou assim, né? Vamos treinar aqui brincadeira. conosco. No calor do momento. No calor do momento. Aí, hoje é faixa preta. Então, treina ele, treina o filho. Então, tem vários exemplos de filhos, de pais que treinam juntos e fortalecem esse laço, fortalecem o vínculo familiar. Então eu sou muito feliz também por esse projeto. Que bacana, Fabrício. Isso é muito lindo, isso é muito especial. Fica aí o convite também para quem quiser participar.
E estamos chegando ao nosso final, o papo foi muito bom, mas infelizmente já estamos perto do fim. Mas queria agradecer novamente à Fundação Francisco Dornelles por essa parceria no nosso podcast Vozes do Futuro, aos jovens progressistas que também está caminhando junto com esse projeto. E dizer, Fabrício, suas considerações finais, por favor. O que eu gostaria é que o poder público tivesse a compreensão da importância de levar atividades como o karatê para as escolas, para as comunidades. Eu tenho certeza que se as crianças, se os jovens e adolescentes tivessem a oportunidade de agregar esse tipo de conhecimento, agregar esses princípios, esses valores no seu dia a dia, nós teríamos uma cidade melhor, nós teríamos um crescimento social muito mais salutar, muito mais saudável. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado, Fabrício, por aceitar o convite, vir aqui bater esse papo com a gente, contar um pouco sobre a história do karatê, a história dos princípios, da sua profissão, como é uma ferramenta de ação social. Para quem não sabia que o Piauí é representante do Brasil no karatê internacionalmente, nós temos esse grande prestígio. E tem pessoas que ainda têm preconceito com o Piauí, mas não sabem que nós temos uma grande representatividade no Brasil e no mundo. Isso. Então, fico muito feliz de você compartilhar todos esses ensinamentos, essas informações. Ficamos por hoje aqui nesse episódio, né, Fabrício? Sim. Nos despedimos aqui de quem assistiu, de quem gostou desse podcast. E até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Os.